Astronautas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui conosco. Mais uma transmissão do canal Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação voltada para o empoderamento da população negra, para o fortalecimento da luta antirracista, através da disseminação de conteúdos de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Hoje nós voltamos a dialogar o caso do menino Miguel. 1 ano sem Miguel e as lutas por justiça. Semana passada, dia 2 de junho, fez 1 ano do assassinato do menino Miguel. Houve toda uma articulação, toda uma mobilização internacional, foi a Semana Internacional Menino Miguel, e hoje nós estamos aqui para continuar esse diálogo que nós sempre fazemos no canal, para fortalecer essa luta, que não é só de Mirtes, Renata, ela é de todos nós, de todas nós. É uma luta, justiça por Miguel, é justiça por todos nós, por todas nós, sem sombra de dúvida. Deixa eu ver quem já está aqui conosco. A Luísa Huber foi a primeira a entrar, a Ana Paula dos Santos, cumprimentando todo mundo, Zé Adão, do Movimento Negro Unificado, boa noite de terça-feira, que dos espinhos nos corações nasçam as sementes das rosas negras da liberdade e justiça, a todas as crianças vítimas diretas e indiretas do racismo. Sigamos. Assim seja. Sigamos. É o que nos resta fazer. Sigamos na luta. Sônia Maria, subindo a hashtag Justiça por Miguel. Pedro Henrique também, subindo a hashtag Justiça por Miguel. Círios Oliveira, nossa astronauta fidelíssima, que está sempre aqui conosco e que provavelmente já está compartilhando, porque ela sempre chega compartilhando, e vocês, é claro, também já estão compartilhando. Vocês pegam o link aqui do YouTube, coloca aí geral nas suas redes sociais e chama todo mundo para vir participar desse diálogo, para vir fortalecer os nossos processos de luta por justiça pelo menino Miguel. Tatiane Melo, Maria de Nazaré Moara, Ana Barreto, boa noite a todos, justiça por Miguel e por todas as crianças negras ao redor do mundo, Tatiane Melo, Márcia Antônia está sempre aqui também, de São José, Santa Catarina, e Elma também nos acompanhando, Marcelo Fabiano nos acompanhando lá da Argentina, boa noite, Pensar Africanamente, boa noite, professora Silvani, bem-vindo, Marcelo, que bom que a sua internet está te permitindo acompanhar o canal, porque eu sei que você ficou uns dias aí com uma certa dificuldade. Penha Gouveia, muito bem, e moderando o chat hoje está Luana Arantes, muito obrigada, Luana, ela dialoga aí com vocês, ela nos ajuda a não perder as perguntas e os comentários relevantes que vocês trouxerem. Eu já vou puxar aqui para a sala nosso convidado e nossas convidadas de hoje. E eu vejo que, enquanto eu estou aqui fazendo essa abertura, a audiência está aumentando, quer dizer que vocês estão fazendo a parte de vocês. Ó, o Jorge Tavares aí, chegando, ele que é da Negro Sergipe, está sempre aqui, Marizizinga também. E, claro, gente, lá no Facebook, nós estamos transmitindo em 2 páginas. Na página Pensar Africanamente e na página Áfricas. Você vai lá, compartilha no seu próprio Facebook, marca as pessoas, e óbvio que com um tema tão relevante, tão importante, as pessoas vão se achegar aqui com certeza. Então, puxando aqui para a sala, nossas convidadas, nosso convidado também, para darmos início ao nosso diálogo. Antes mesmo de eu fazer a apresentação formal, vocês conhecem as pessoas que estão aqui, mas a gente faz aquele protocolo de fazer a apresentação formal, eu vou pedir, Joaninha,
para fortalecer essa nossa abertura com a poesia dela, por favor. O que é que tem na tua cabeça? O que é que tem na tua alma? Se acha superior por conta do tom da pele? A sociedade racista valida isso. Mas não significa que isso é o certo. Se for para medir superioridade, eu tenho uma coisa para te falar. Não. Na verdade, eu tenho muito a te contar sobre historicidade. Eu, aqui, vim de um lugar de belezas infindáveis, de riquezas incalculáveis, berço da humanidade, base da medicina, da matemática, da genialidade, lugar de gente bonita, inteligente, articulada, que fala diferentes línguas, numa cultura diversificada. Cito África Mãe, lugar no qual minha alma faz morada, que mesmo depois de séculos de saques, sequestros, invasões e ataques, continua lá, nos ensinando o que é história, filosofia e arte, nos ensinando o que é vida, nos ensinando o que é resiliência, nos ensinando que a luta é uma constante e nós não queremos desfalques. Meu povo não nasceu escravo, foi escravizado. Então, tira esse ar de feitor da cara e não venha dizer que eu sou cheia de mimimi e marra. O que eu trago dentro do peito é a força de um continente inteiro. E o meu sangue vale muito mais que um caminhão de diamante cheio. Sabe o que eu tenho na minha cabeça? Orgulho e luta. Sabe o que tem na minha alma? Orgulho e luta. Sabe o que eu tenho para te dizer? Engole o teu privilégio branco e começa a entender. Minha história vale muito mais do que qualquer superioridade que tu ousa pensar ter. Axé. Eita, que potência! Axé, muito obrigada. Somos nós e a nossa origem, a nossa ancestralidade, a nossa terra-mãe. Muito obrigada, Joaninha. Agora sim, gente, vou fazer aquela apresentação formal, embora sabendo que vocês conhecem as pessoas que estão aqui, mas enquanto eu faço essa apresentação formal, vocês, é claro, continuam compartilhando. Mirtes Renata, mãe de Miguel Otávio, ativista social pelo coletivo Afro-Resistência e Grupo Curumim, estudante de Direito pela Uninassal, madrinha do Instituto Menino Miguel, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mônica Oliveira, assessora parlamentar, integra a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Articulação Negra de Pernambuco. Maria Clara Dávila, advogada do GAJOP, representa a instituição na assessoria jurídica do processo criminal do Menino Miguel. É mestranda em gestão de políticas públicas pela Universidade de São Paulo e possui atuação voltada para a área da justiça criminal, política de drogas, prevenção e combate à tortura e encarceramento feminino. Igor Travassos, realizador e roteirista, pesquisa corpos e subjetividades negras no audiovisual pernambucano. Diretor de Transparência 2014 e Rosário 2019, integra o coletivo da Negritude no audiovisual em Pernambuco e a Articulação Negra de Pernambuco. É Olubaxé, do Ilê Obá, Aganju, Ocoloiá, terreiro de Mãe Amara. A performance poética que vocês ouviram e que vai ouvir outras é dela, Joaninha Dias, candomblessista e juremeira, poeta periférica, militante na Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, professora na rede pública de ensino, pedagoga formada pela Universidade Federal de Pernambuco, escritora erótica, faladeira de histórias ancestrais, autora de atividades pedagógicas afrocentradas, empenhada na luta diária contra o racismo, o machismo, a LGBTQI, a mais fobia, e na garantia da segurança alimentar, dignidade e justiça para o povo preto. São essas potências que vocês têm aqui hoje conosco, então, esse currículo resumidíssimo dessas pessoas, que é claro que elas são muito mais do que essas poucas palavras que a gente leu aqui. Agora,
Eu vou tirar esse banner daqui, para que nós tenhamos mais espaço na sala, pronto. Agora sim. Várias pessoas chegaram aí depois que nós começamos, cumprimentando, subindo a hashtag Justiça por Miguel. A Maria José, a Zezé Menezes, que bom que você está aí. Nosso carinho e solidariedade à luta de Mirtes. Deixa eu ver aqui. A Luísa Huber, sinta-se abraçada. Mirtes, estamos juntas. Adriana Tigre, força. Tatiane Melo, só gente que nos inspira. Sônia Maria, Mirtes Renata, sinta-se abraçada. A Luísa cumprimentando a Mônica, saudades, Mônica Oliveira, quanto tempo. E aí, nós já vamos lá. O Igor teve um probleminha de conexão, mas já, óbvio, que ele está de volta. Gente, então, ó o Igor voltando aí. Nós vamos começar, então, ouvindo Mirtes, né? Vamos ouvir, ela vai nos atualizar um pouco como é que tá esses processos de luta, esses processos todos que a gente fica, Mirtes, no maior orgulho de ver o tamanho de mulher negra que você é e tudo que você se tornou nesse processo de luta. Maior orgulho, maior honra te ter aqui. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos, a todas e a todos que vai participar dessa live hoje, que está nos acompanhando nesse momento. Primeiramente, eu quero dar uma missão a vocês, que após terminar essa live, vocês compartilhem para que as pessoas possam se informar, possam saber o que está acontecendo com relação ao processo de Miguel e como está, para se informar com relação a tudo que vai estar acontecendo nessa live hoje. Infelizmente, já se completou um ano que eu estou sem meu filho, um ano que eu estou pedindo por justiça e ela ainda não foi feita. E só vem acontecendo irregularidades. Estou sentindo na pele algo que está escancarado para toda a sociedade, que é a questão do racismo estrutural e o racismo institucional dentro do processo de Miguel. E assim, desde o primeiro dia que eu disse que eu ia mover céus e terras para que o caso de Miguel não fosse esquecido, e é isso que eu venho fazendo para poder não cair no esquecimento e o judiciário trabalhar. Ele está focado dentro do processo de Miguel, e mesmo assim eles vêm fazendo coisas erradas, com o consentimento deles. Como uma das irregularidades é um endereço errado que os advogados de Sari deu de uma testemunha de defesa dela dentro do processo, que o oficial de justiça não consegue encontrá-la. E outra irregularidade, a questão da oitiva, o depoimento de uma testemunha de Tracunhaém, que foi feita de forma sigilosa. Então, hoje a gente vem lutando para que essa oitiva esse depoimento seja anulado e que seja refeito o ato de intimá-la e ouvi-la, mas com a presença dos meus advogados, que estão devidamente... me esqueci o nome que dá. Que estão devidamente habilitados a participar de todos os atos que tiver dentro do processo de Miguel. Então, é muito importante que meus advogados estejam presentes em tudo que vem acontecendo dentro do processo. E isso foi negado a gente no período desse depoimento dessa testemunha de Tracunhaém, que é uma testemunha de defesa dela. E essa batalha toda que eu venho travando, que eu venho fazendo essa luta toda junto com os movimentos sociais, de pedir anulação, de pedir respeito dentro do processo de Miguel, eu não precisaria estar fazendo, se ele estivesse agindo certo. Essas duas testemunhas que eu estou lutando para que sejam ouvidas, para poder o processo do meu filho andar, não era para eu estar fazendo isso, porque elas são testemunhas de defesa de Sari. Quem deveria estar empenhados em que seja ouvida essas testemunhas eram os advogados dela. E eles não estão, eles estão pouco se lixando para que se elas vão ser ouvidas ou não. Quanto mais tempo o processo estiver rolando, para eles é melhor ainda.
e para ela também. Para eles é melhor porque está comendo dinheiro dela. E para ela e para a Sari é bom porque ela está passando mais tempo solta. E assim, é algo. É muito desrespeito com minha pessoa, com meus advogados, com a memória do meu filho, tudo isso que vem acontecendo. No período que se completou 1 ano da morte de Miguel, a gente fez a Semana Internacional Menino Miguel. Foi uma semana com lives falando sobre o que vem acontecendo dentro do processo de Miguel, com temas relacionados ao que está dentro do processo. Teve atos não só aqui em Recife, como em outros estados também, projeções aqui em Recife, São Paulo, Bahia, e assim, uma semana de atividade bastante intensa para cobrar do judiciário esse respeito, essa celeridade no processo de Miguel, e também despertar a sociedade o que vem acontecendo. Lembrar a sociedade que fez 1 ano que Miguel partiu e a justiça não foi feita. Abrir os olhos da sociedade para o que vem acontecendo dentro do processo de Miguel com relação ao racismo estrutural e institucional. Então, foi uma semana bem corrida, bem desgastante, mas, graças a Deus, a gente conseguiu dar o nosso recado. Que a gente quer justiça por Miguel. A gente quer justiça pelas nossas crianças negras, que, infelizmente, os casos de crianças negras são tratados de forma indiferente com relação a casos de crianças brancas. A gente pode ver, bem escancarado mesmo, pronto, o caso do menino Henri, o quanto a polícia se empenhou em resolver esse caso. O caso de Miguel ainda está aí, 1 ano rolando. E aquelas crianças de Belfor Roxo estão desaparecidas, já vai entrar para 6 meses. Cadê o empenho da polícia? Cadê o empenho do judiciário com relação ao caso de crianças negras? O caso de João Pedro, de Ágata, de Emily, Rebeca. Não, eles não tratam com respeito o caso das nossas crianças negras. Não tratam com respeito nós que somos negros. A gente tem que lutar, tem que batalhar por algo que eles deveriam fazer, porque quando a gente estuda direito, a gente aprende a defender a todos, independente de cor, raça ou religião. E, infelizmente, não é isso que acontece. Infelizmente, a gente tem um judiciário predominantemente branco, classistas, racistas. Então, a gente tem que lutar para ter aquilo que a gente almeja, que a gente quer. Então, nessa Semana Internacional Menino Miguel, a gente não só pediu justiça por Miguel, mas por todas as nossas crianças negras. Então, foi algo construído coletivamente, com coletivos daqui do Brasil e fora do Brasil, como a ANEP, que é a Articulação Negra daqui de Pernambuco, o GAJOP, Negritude de Audiovisual de Pernambuco, Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Coalizão Negra de Direitos, Antirracistas pelo Mundo, Quilombalê, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, o Coletivo Quilomba, o Encrespa Geral Londres, o Instituto Menino Miguel, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Coletivo Mulher Vida, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Frente Preto Key, Coletivo Grito, Marrura, Actie Comitê, o Trash Brasil, o Grupo Curumim, o Coletivo Afro-Resistência e o Cheng.org. Foi esses os coletivos e organizações que participou da construção dessa Semana Internacional Menino Miguel. Estávamos ali, juntos, unidos, para dar o nosso recado. E a gente conseguiu dar nosso recado, a gente conseguiu despertar a sociedade tudo que vem acontecendo. A Semana Internacional finalizou sábado, e graças a Deus a gente atingiu um pouco nossos objetivos, que é despertar, abrir os olhos da nossa sociedade. Também teve apoio dos artistas como Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Paulo Betti, Elba Ramalho, que também se pronunciaram e deram seu apoio. Alguns políticos também deram seu apoio à Semana Internacional, deram apoio ao pedido de justiça por Miguel. E a gente finalizou a live sábado com uma carta para Miguel, que eu escrevi. Foi bem difícil aquela carta, foi muito difícil de escrever aquela carta.
Em um dia eu consegui escrever, mas para gravar o áudio para ser inserido naquele vídeo, que foi produzido pela Articulação Negra de Pernambuco, a Negritude de Audiovisual de Pernambuco, foi bem difícil, foi quase uma semana para gravar. Daqui a pouco Silvani vai passar esse vídeo, que uma carta que eu mandei para Miguel, que eu escrevi para Miguel, uma carta mostrando o quanto eu estou sentindo falta do meu filho, o quanto eu estou sofrendo pela perda dele e por esse estar pedindo por justiça, que está sendo muito doloroso tudo isso. Isso mexe muito com o meu psicológico, mas estou de pé, eu não estou só, eu tenho Deus comigo, me sustentando, eu tenho os movimentos sociais daqui do Brasil, daqui de Pernambuco, do Brasil e do mundo junto comigo. A gente está aqui, ó, de mãos dadas, lado a lado, cobrando justiça por Miguel. Mais na frente, Maria Clara, que é minha advogada, ela vai detalhar mais sobre o caso de Miguel. E essa é a minha fala para agora. Obrigada. Obrigada, Mirtes. Nós que agradecemos as pessoas. A Denise disse, olha, Mirtes Guerreira, sua dor é a nossa dor, sua luta também é a nossa luta. Justiça por Miguel. Fátima Souza, toda a minha solidariedade a você, Mirtes, só você sabe o tamanho dessa dor. E sem contar, gente, não tem como a gente falar outra vez do caso do menino Miguel, não tem como a gente ouvir Mirtes sem que isso nos mova, sem que isso mova lágrimas, sem que isso... Porque é de uma violência tamanha. Eu me lembro quando das primeiras vezes que nós discutimos esse caso aqui, Mônica, nós falamos das camadas de racismo no caso do menino Miguel. Não é? É como se simbolizasse todas as camadas do racismo que nos atinge no cotidiano. Vamos ver o vídeo. Luana, por favor. Ô, meu amor, mamãe sente tanto a sua falta, que chega a doer muito forte no peito. Te escrevo essa carta sem conseguir conter minhas lágrimas. Quando estava te gestando, foi um momento tão realizador para mim, onde eu descobri o amor verdadeiro. Te sentir em meu ventre foi divino. Você nasceu do jeitinho que eu sonhei. Cabeludinho, gordinho, todo gostosinho. Você nasceu muito lindo, pesando 4,530 kg, 52 centímetros, de parto cesárea. Acompanhar cada fase da sua vida foi maravilhoso. Os alimentos, os primeiros dentinhos, as vacinas, momentos que mamãe ficava tão aperreada porque às vezes você ficava com febre. Nos seus primeiros passinhos foi atenção dobrada, mas foi a coisa mais linda de mãe. A sua primeira palavrinha foi papá, mas tudo bem. Depois você aprendeu a chamar mamãe, enchendo meu coração de alegria. Você adorava brincar com seu bobô e adorava tomar banho, e a gente brincava de montão. Eu lembro do seu primeiro passeio, foi para o zoológico. Você gostou de tudo que tinha ali. E um dos momentos mais lindos para mim foi o seu batizado na paróquia da Imaculada Conceição em Orobó. O mais engraçado é que você se batizou dormindo, só acordou no final. Você era um peixinho, adorava tomar banho de piscina e brincar na areia da praia. Você sempre me pedia para passear, lembra, meu amor? Às vezes mamãe não tinha um centavo no bolso, mas enchia sua bolsa de lanche, pegava o cartão de passagem e a gente ia passear, de preferência na praia. Você era o meu verdadeiro fulião, adorava brincar o carnaval. E quando acabava, sempre me perguntava quando tinha de novo. O seu último aniversário foi um sonho meu e um pedido seu. Gastei o que tinha e o que não tinha para realizar essa festa, que foi a coisa mais linda. Teu olhar de felicidade enchia meu coração de alegria, em saber que você estava feliz ali com seus amiguinhos e primos. E nesse dia aqui, você estava tão feliz e orgulhoso.
Me pediu para tirar uma foto com sua medalha que eu tinha ganhado na corrida. E me pediu para te inscrever na próxima para você ganhar uma também. Eu prometi que ia te inscrever, mas infelizmente não deu tempo. Essa foi a última foto que tirei sua, no dia 2 de junho de 2020. O dia que você foi tirado de mim dessa forma tão brutal. Do começo ao fim dessa carta, meu neguinho, sua nanana não consegue parar de chorar. Eu senti muito a sua falta. Senti falta do seu cheiro, do seu calor, de ouvir a tua voz linda. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. De todo o mal. Fale. De todo o mal. Amém. Amém. Um abraço a todos. Um abraço a todos. A Tatiane Mello disse assim: esse vídeo é lindo e ao mesmo tempo dilacerante. Tinha a Ildete pedindo para divulgar esse vídeo. Deve estar tem algum link, Igor, de onde você tirou que a gente pode divulgar aqui? Coloca lá no grupo, por favor, que a gente divulga para o pessoal. A professora Ieda Leal entrou aí, ela que também é colunista do canal, membro do conselho editorial, coordenadora do MNU, mãe, avó, aqui para a gente continuar lutando. Mirtes, nossa mãe guerreira, representa nossa luta diária pela vida das nossas crianças. Elisa Magalhães, uma criança tão linda. Pessoal do coletivo Pretaria, Mirtes, minha irmã, meu nome também é Mirtes e tenho um filho de 2 anos, sua dor é minha dor, é a nossa dor. É a nossa dor. Mas vamos dar... Bom, a Suzete também está aí acompanhando a gente lá de Paris. Ela que é da organização que chama Alma Paris, dizendo: Mirtes, sua luta é a nossa luta. Vamos dar sequência, então? Vamos ouvir, então, a doutora Maria Clara, para nos atualizar um pouco como é que está essa questão no judiciário. Por favor, doutora Maria Clara, seja bem-vinda, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigada. É difícil falar depois desse vídeo, assim, peço desculpas que eu vou ter que reorganizar aqui a cabeça. Eu sou a Maria Clara, sou advogada do GAJOP, que é uma uma organização que está atuando na assistência de acusação dentro do caso, né, que tem como SARE ré do processo criminal, que tem como acusação abandono incapaz com resultado morte. O GAJOP, ele é uma organização que atua na defesa de direitos humanos e tem como uma das missões, principalmente, a proteção dos direitos da criança e do adolescente. O GAJOP é um centro de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, e por isso a gente ressalta, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele afirma ser o dever de assegurar com prioridade absoluta os direitos da criança, devendo velar pela sua dignidade, pelos seus direitos. E o caso do Miguel, ele é muito emblemático nesse sentido de que seu principal direito, que é o direito à vida, foi negado dessa forma tão brutal e tão violenta, de interromper mesmo o curso de sua vida, interromper o direito de Mirtes de exercer a sua maternidade, e de ter esse futuro negado. Além disso, o que nós temos visto no curso do próprio processo é que também está sendo negado esse direito de Miguel ser considerado uma criança de 5 anos, que age como uma criança, né, que tem o direito de agir como uma criança.
e que não pode responder por seus atos, que não teria essa capacidade de saber o que estaria fazendo dentro de um elevador sozinha. Então, nesse sentido, a atuação do GAJOP foi desde o início de fortalecer essa perspectiva de acesso à justiça integral, que essa justiça ela envolve também a responsabilização de Sari pelos seus atos, e esse ato envolve essa atitude de abandonar uma criança incapaz que teve como resultado a sua morte. E nós atuamos nesse sentido, junto, né, com o Dr. Rodrigo Almendra, nessa assistência de acusação, que representa MIRTS, no seu direito de atuar como auxiliar do Ministério Público na acusação de Sari, e a assistência de acusação, como o MIRTS já falou no início, é esse direito de acompanhar o curso do processo em todos os seus atos principais, desde produção da instrução, desde oitiva de testemunhas, apresentação de peças processuais. MIRTS tem esse direito, enquanto mãe da vítima, de estar presente em todos esses atos através de seus advogados. E o que nós observamos, né, no desdobramento desse processo é que a linha narrativa da defesa de Sari, seja pela resposta à acusação que foi apresentada, seja pela a audiência de instrução que foi realizada, ou mesmo da forma como tem sido colocado na mídia, em relação à sua defesa, pelos seus advogados, e ela mesma, né, se colocou também, que, nesse sentido de infantilizar a própria Sari pelos seus atos, enquanto uma mulher branca, e que não seria capaz de controlar uma criança, não seria capaz de prever o que poderia ter como consequência o ato de abandonar uma criança sozinha dentro de um elevador, uma criança de 5 anos, e, ao mesmo tempo, de responsabilizar o próprio Miguel por ter entrado no elevador e por ter causado sua própria morte, né? Essa linha narrativa de que Miguel seria essa criança incontrolável, uma criança esperta, que saberia operar um elevador, que conhecia os números de apertar no elevador. Então, essa linha narrativa, na verdade, ela é uma continuidade, né, do próprio racismo que levou à morte de Miguel, e ele se transparece no curso do próprio processo, né, de como se responsabiliza uma criança negra, uma criança pobre, pela sua morte. Então, essa atuação que nós temos buscado é tanto jurídica quanto também política, né? A morte de Miguel, ela representa também o processo de desumanização pelo que passam muitas crianças negras em todo o Brasil, que têm o seu direito a futuro negado, de mães negras que têm o seu direito à maternidade negado, e é um caso emblemático nesse sentido, né? E essa reivindicação por justiça por Miguel, pela responsabilização de Sari, ela é fundamental nesse momento. E o estado atual do processo, como o Misty já colocou, que agora nós estamos aguardando, foi dado início, né, à audiência de instrução e julgamento no final do ano passado, e é importante ressaltar, né, que desde o início do processo, essa luta pela garantia do acesso à justiça, ela está se dando sempre pelo coletivo, pela luta dos movimentos sociais, pela pressão da sociedade, pela garantia da justiça, pela celeridade do processo. Isso foi desde para que houvesse a denúncia pelo Ministério Público, para que houvesse o agendamento da audiência de instrução presencial, e isso sempre foi muito importante no decorrer do processo, isso é importante ressaltar. E atualmente faltam 2 testemunhas serem ouvidas, que elas não foram ouvidas nesse momento inicial, porque elas estão fora da comarca principal em que está tramitando o processo, que é na vara dos crimes contra a criança e do adolescente, de Recife. E essas 2 testemunhas, né, Mistes colocou, uma delas são testemunhas da defesa,
Uma delas não foi encontrada porque o endereço estava errado, sendo que é interesse da própria defesa, né, de que seja ouvida essa testemunha, mas foi informado o endereço errado. E essa outra foi ouvida sem que houvesse a intimação dos advogados para estarem presentes nesse ato. Isso gera essa nulidade que a gente está reivindicando, que seja desconsiderada essa oitiva e seja marcada uma nova, aí sim com essa intimação, e essa intimação é a notificação formal de que vai acontecer uma audiência, uma data tal, no local tal, vai ser como, vocês poderão participar, poderão dirigir perguntas a essa testemunha, poderão, inclusive, ouvir o que ela tem a dizer para poder contestar, inclusive na forma de outras testemunhas. Então, é um ato muito importante para o processo, porque ele gera uma prova importante. Aliás, que vamos saber se ela é importante ou não, qual a importância disso através da própria audiência, né? E esse direito de participar desse ato processual foi negado a Mirtz. E é por isso que, apesar de, ainda assim, nós estarmos exigindo celeridade nesse processo, mas nós também exigimos que esse processo seja feito de forma de garantir os direitos no curso de todo o seu curso processual. Então, é preciso que seja cancelada, anulada essa oitiva, marcada uma nova, aí sim com essa devida participação, e a partir daí vai ser dado um andamento ao processo, né? Vai ser marcado, então, a oitiva da própria SARI, enfim, o processo vai seguir o seu curso normal. Então, nós estamos também aproveitando desse espaço da live para também pedir para que todo mundo que está junto, né, no grito de justiça por Miguel, para que também peça, anula a TJPE, para que o juiz, ainda não foi decidido sobre o nosso pedido de anulação, o Ministério Público já se posicionou favorável a esse pedido, mas nós ainda estamos aguardando a decisão do juiz. Então, pedimos para que vocês também se unam na reivindicação de anula a TJPE, para que possamos conseguir seguir nesse processo de uma forma regular novamente, garantindo os direitos de Mirtz ao seu processo justo. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer sobre o processo. Agradeço a oportunidade, quero dizer que a gente atua tanto no âmbito jurídico, mas também nas ruas, aqui nessa live, em todos os espaços, cultural, mídia, enfim, a gente vê o quanto tudo isso é importante para andar em conjunto, as estratégias andam em conjuntas. O espaço jurídico é mais um desses espaços, mas ele é o principal nesse momento para que Mirtz possa ter o seu acesso à justiça garantido. Então, é isso. Boa Obrigada, noite. doutora Maria Clara. As pessoas querem saber concretamente se elas têm como enviar alguma coisa para algum lugar específico, ou você está falando de uma hashtag. O Roosevelt, por exemplo, está perguntando para onde poderia ser enviada uma nota pedindo que a justiça seja feita. Eu me lembro que na outra atividade que a gente teve aqui, a gente manda para um e-mail pedindo isso. Tem alguma coisa assim concreta? Se tiver, depois você coloca que a gente compartilha com o pessoal aqui também. Tem a hashtag também, anula TJPE, além dos e-mails. Isso, a Luana já colocou aí para vocês, inclusive, anula TJPE e hashtag anula TJPE, hashtag Justiça por Miguel, que vocês podem começar também a colocar, a subir nas suas... E aí, gente, mesmo aqueles seus posts que tipo assim, falando de outras coisas, você põe a hashtag, a gente quer que tenha visibilidade. A gente quer a hashtag Justiça por Miguel, hashtag anula TJPE, você pode colocar em qualquer post seu, para que a gente amplie essa visibilidade. A professora Ana Flávia está aí acompanhando, salve gente de luta, obrigada. As pessoas perguntando, mas acho que Mônica vai falar um pouco sobre isso, Mônica, sobre essa possibilidade de o caso ser levado a organismos internacionais, considerando a parcialidade da justiça no Brasil, o fato de nós sabermos, né, que a justiça no Brasil, em relação aos corpos negros que tombam de todas as idades, não tem o compromisso em se fazer justiça, né? Então, eu já vou passar para a Mônica, por favor, Mônica. Seja bem-vinda de novo ao canal, muito obrigada. Boa noite, Silvani.
Boa noite, Igor, Maria Clara, boa noite, Mirtes, boa noite, Dona Marta, que deve estar aí do ladinho de Mirtes, né, ela está sempre aí, muito próxima, né, boa noite, Joaninha, minha companheira aí da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, né, um prazer estar aqui de novo, esse canal é muito especial para a gente, né, esse canal tem cumprido um papel importantíssimo para nós, né, da militância negra nesse país, né, e tem sido um espaço de resistência, né, e de construção de conhecimento, de divulgação, né, divulgação das dores, mas também divulgação das vitórias, das alegrias. Então, muito bom estar aqui, né. Falar sobre o caso Miguel é sempre bem forte e exigente, né, e com esse vídeo, né, esse trabalho maravilhoso do Coletivo de Negritude do Audiovisual, esse vídeo é muito lindo, né, é de uma sensibilidade incrível, né, e esse diálogo de Mirtz com Miguel toca profundamente a gente, né. Dia 2, quando a gente estava lá, na frente das Torres Gêmeas, nós fizemos uma passeata no Recife, né, e teve atos em várias cidades do Brasil e fora do Brasil, né, e no dia 2, eu estava conversando com algumas companheiras da rede, eu dizia, gente, um ano já, tudo isso já, né, naquele 5 de junho, 3 dias depois da morte de Miguel, quando a gente foi para frente das torres também, né, era tanta revolta, tanta indignação, né, tanta dor, especialmente, né, e essa semana, a semana passada, né, que foi a semana que marcou um ano, foi uma semana bem forte para nós, né. Silvani falou logo no início de como a gente já dialogou sobre as várias camadas do racismo, né, que vem nesse caso tão emblemático, que é o caso de Miguel, né. E eu queria dialogar um pouco a partir dessa perspectiva, inicialmente, né. As várias faces do racismo à brasileira, né, desse formato de racismo que a gente vivencia nesse país, né. A morte de Miguel se deu num período próximo à morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, né, toda uma comoção mundial que aconteceu em torno da morte do George Floyd, do assassinato do George Floyd, né, e a morte de Miguel veio num período bem próximo, né, e ainda que a gente saiba que houve uma cobertura razoável, né, sobre o caso na mídia tradicional, na mídia comercial no Brasil, né, mas a gente sempre percebe como há um esforço dessa mídia tradicional, dessa mídia burguesa, de destacar os casos de racismo dos Estados Unidos, né, e, no fundo, nas entrelinhas, tem sempre essa mensagem, né? Tá vendo como lá é pior do que aqui? Tá vendo como lá é muito mais grave do que aqui, né? Mas, no fundo, a gente só tem facetas diferentes, né? Porque, na realidade, o racismo nos Estados Unidos, pelo fato dele ter sido formalizado, né, o racismo é institucionalizado em leis, né, em regras explícitas e tal, o que aqui no Brasil não aconteceu do ponto de vista formal, né, não significa nunca, né, que a gravidade do que acontece lá, né, o que acontece aqui não tem a mesma gravidade, né. Então, acho que é algo bem importante da gente observar sempre, né? Mas, independente disso, a gente vivencia uma relação de supremacia branca no Brasil, do mesmo jeito que existe a afirmação de supremacia branca nos Estados Unidos, né? A gente vivencia a desumanização das pessoas negras, que é um mecanismo completamente determinante para o racismo no Brasil, né? Miguel morreu por conta dessa desumanização. Para Sari Corte Real, Miguel não era uma criança que merecia cuidado e atenção como qualquer outra criança.
para Sara Corte Real, o fato de Miguel ser uma criança negra significava, sim, que ele era menos humano, menos merecedor do cuidado, menos merecedor da atenção, menos merecedor da paciência e tal. Isso que já veio nas falas de Mirtz, nas falas de Maria Clara, né, de como, para Sari, deixar Miguel sozinho no elevador não era nada demais, né? Não era nada demais. E como depois, toda a narrativa é de que ela fez o que ela podia, né? Ela disse isso no Fantástico, né? Com aquela cara fria dela, né? Que ela fez tudo que ela podia e não conseguiu controlar Miguel, né? Isso é a desumanização, né? Que o racismo traz sobre as pessoas negras, né? Uma outra face desse racismo, que é a face da mentalidade escravocrata do patronato brasileiro, né? As relações de trabalho no Brasil são profundamente marcadas por esse imaginário escravocrata, um saudosismo da escravidão que a elite branca racista desse país tem, né? E essa mentalidade escravocrata, especialmente na situação das trabalhadoras domésticas, esta mentalidade rege o cotidiano das relações entre patrões e empregados no trabalho doméstico, né? Mirtz precisou levar Miguel para casa dos patrões, porque estávamos em pandemia, as creches, que nunca tem vaga suficiente, na pandemia as creches estavam fechadas, né, por conta das medidas de contenção da contaminação. O Estado de Pernambuco, o governo do Estado de Pernambuco não estabeleceu que o serviço doméstico era atividade essencial, então, a princípio, os patrões de Mirtz nem poderiam ter convocado ela e Dona Marta. Dona Marta teve Covid, contraiu Covid trabalhando, Mirtz contraiu Covid trabalhando, né? E mesmo assim, os patrões nunca liberaram, né? Elas tiveram que trabalhar durante toda a pandemia. E Mirtz levou Miguel por conta dessa necessidade, que é uma necessidade que milhares de mulheres negras vivenciam cotidianamente nesse país. Cotidianamente, né? Então, é fundamental a gente reconhecer também essa face do racismo, que é esse imaginário escravista permanente na mentalidade dos patrões, né? Então, o fato de Mirtz ser uma empregada doméstica negra, uma trabalhadora doméstica negra, foi determinante também para a morte do Miguel, né? Uma outra face, que é esse exercício da branquitude, né? Esse exercício da branquitude, a indiferença de Sari, né? A indiferença, a frieza, né? Essa coisa assim, sim, mas o que eu poderia ter feito que eu não fiz, né? O que eu poderia ter feito que não fiz? Ora, gente, como assim? Por que você não trancou a porta do apartamento para Miguel não sair? Por que você não telefonou para Mirtz? Por que você não desceu com o menino, segurou na mão dele, levou ele até a mãe e subiu de volta para fazer sua manicure? Por quê? Porque são muitos porquês que não tem explicação, né? E a explicação é, sim, o exercício da branquitude. A branquitude que tudo pode nesse país. Que tudo pode, né? Esse exercício de branquitude permanente nesse cotidiano dessa sociedade racializada que a gente vive nesse país, né? E o exercício também da branquitude no pacto. O pacto que é feito por determinados sujeitos políticos para a proteção de Sari Corte Real, né? Esse pacto narcísico da branquitude que Cida Bento fala, né? Como rapidamente se desenvolveram várias teses de defesa de Sari, né? Mirtz foi profundamente violentada pelas redes sociais porque ela recebia mensagens de pessoas nos dias seguintes à morte de Miguel. Mirtz recebia mensagens de pessoas brancas dizendo: e quem mandou você levar o menino? E ela não tinha obrigação nenhuma, a Sari não tinha obrigação nenhuma de tomar conta do seu menino, não, porque você é a mãe dele, era você que tinha que tomar conta dele. E lugar de criança não é no lugar de trabalho, o espaço de trabalho não é para levar a criança. Tal. Então, assim, Mirtz, na profundidade da dor daqueles primeiros dias,
e as pessoas mandavam mensagens para ela, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que ela mostrou para mim em alguns momentos, essas mensagens de violência sobre uma mãe que já estava numa dor tão profunda, né? Esse pacto, né? Como se protegem entre si, né? Um pacto que nos preocupa. E aí eu trago para mim uma quarta faceta disso, né? Que está também espelhado no racismo institucional, né? O Brasil tem uma justiça, um sistema de justiça profundamente seletivo, né? Profundamente seletivo. E aí a fala de Mirth já traz isso, a fala da doutora Maria Clara, né? Que é como é que está se desenvolvendo o processo, né? A gente está há um ano, né? A audiência foi marcada porque nós fizemos uma severa pressão sobre o Tribunal de Justiça e sobre a Vara da Infância, exigindo que se marcasse a audiência, né? O judiciário está levando o caso num processo moroso, né? Numa lentidão que nada justifica, né? Porque não é o fato de estar em pandemia, eles estão trabalhando, né? Não é o fato de estar em pandemia que está fazendo com que o processo seja moroso. E, por outro lado, esse pacto da branquitude por dentro do judiciário, né? Então, você tem aí um conjunto de profissionais, né? Os advogados da defesa, juiz, tal, os envolvidos, né? Quase todos pessoas brancas, né? A única pessoa negra é a representação do GAJOP, que é assistente de acusação, né? E como isso nos preocupa, né? Isso nos preocupa porque a tendência de reforçar a imagem de Sari como uma mulher frágil, né? Esse tal mito da fragilidade feminina que nunca foi concedido a nós, mulheres negras, né? O mito da fragilidade feminina é exclusivo das brancas, né? Então, esse mito da fragilidade feminina, que coitadinha dela, que não podia imaginar o que ia acontecer com o menino, ela não podia imaginar, né? Então, essa corte real ao redor de Sari, ela é bem emblemática, né? E isso é nossa preocupação permanente desde o início do caso. Essa dimensão do racismo institucional que permeia o sistema judiciário, né? E aí você tem outros fatores aí que são muito importantes, né? O marido de Sari Corte Real é do partido político do governador do estado, do PSB, ele é do partido do prefeito do Recife, da capital. Esse PSB que domina o estado de Pernambuco, né, há mais de 12 anos, né, e que determina muito dentro do estado, né. Isso nos preocupa permanentemente, porque esse é um elemento determinante. Então, são interesses políticos, são interesses econômicos, são interesses de classe e são interesses de raça que estão compostos aí, nesse caso, Miguel, né? E aí, do ponto de vista da nossa ação como movimento negro, desde o início, as estratégias que nós estabelecemos foram, e eu vou trazer em 4 pontos, né? Antes de mais nada, acolher e apoiar Mirtes, né? Acolher e apoiar Mirtes, acolher e apoiar a dona Marta, né? É muito importante para nós hoje, quando a gente ouve a fala de Mirtes, né? Ela trazer com tanta firmeza a questão do racismo, no caso do filho dela, né? Isso foi uma construção ao longo desse ano, né? Uma construção em que nós estivemos juntos e juntas com ela, né? De perceber o peso do racismo nisso, né? E hoje para nós, assim, uma grande satisfação poder ouvir Mirtes, né? Mas, antes de mais nada, naquele momento, nós da Rede de Mulheres Negras, por exemplo, estabelecemos como estratégia que todo o nosso diálogo seria baseado nessa irmandade entre mulheres negras. De chegar para Mirtes e dizer, Mirtes, nós somos mulheres negras assim como você. Você é uma de nós. Miguel era nosso. Então, essa sempre foi uma estratégia, tanto para aproximação com Mirtes, né, que buscamos ser o mais respeitosas possível, tanto a rede como a ANEP em seu conjunto, né. O acompanhamento e a visibilização do caso. A gente ficou praticamente o ano inteiro de 2020 fazendo reuniões semanais. Nós montamos um grupo de trabalho que tem várias organizações,
tem organizações da ANEP, o Coletivo de Negritude Audiovisual, Rede de Mulheres Negras, as Pretas Candangas e o COGIRA do DF, né? Tem o pessoal do nosso Coletivo Negro também de Brasília, tem gente de São Paulo, tem o GAJOP, o advogado de MIRS, doutor Rodrigo Almendra, né? Esse é um grupo de trabalho que a gente passou quase um ano inteiro reunindo semanalmente. Demos uma pequena pausa ao final do ano, depois da audiência, para dar um respiro em janeiro, mas retomamos já, né? Estamos aí de novo fazendo um acompanhamento bastante intenso do caso, porque a gente atualiza as estratégias, né? E vai buscando fazer novas ações. Essa questão da visibilização do caso, né? Então, a ANEP estabeleceu também articulações dentro da Coalizão Negra, né? Quando Silvani pergunta da internacionalização do caso, de acordo com a análise dos advogados, talvez Maria Clara possa até trazer melhor, a gente precisa esperar o desenvolvimento do caso no nível nacional para poder recorrer no nível internacional, se não se chegar a uma responsabilização adequada da Sari Corte Real, né? Mas, independente disso, a Coalizão Negra por Direitos, que tem uma intensa atuação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, a Coalizão Negra por Direitos fez um informe sobre o caso Miguel, né? A MIRT, se não me engano, numa articulação do Afro Resistance, também fez um vídeo, né, que foi colocado na ONU, né? Então, assim, a coalizão tem se colocado à disposição para apoiar nessa internacionalização do caso, assim que essa for uma estratégia definida aqui por nós, né? Mas já foi feito esse informe que descreveu o caso e caracterizou também o caso no contexto de pandemia da Covid-19, né? Então, essa foi uma ação que a gente fez com a Coalizão Negra por Direitos, né? A coalizão tem apoiado também, agora, nessa Semana Internacional Menino Miguel, a coalizão se colocou na articulação de atos, né, pequenos atos em várias cidades do Brasil, se não me engano, nós fizemos entre 7 e 8 cidades do Brasil, capitais, né, atos. Houve atos também no nível internacional, MIRT está aí bastante articulada internacionalmente, e agora o pertencimento dela ao Afro Resistance impulsiona isso, né? Porque, antes de mais nada, para fazer frente a esses interesses políticos, econômicos, raciais e de classe que eu estou falando, a gente precisa manter esse caso visível, manter esse caso amplamente visível, né? E, por último, a gente tem buscado fazer incidência sobre o sistema de justiça, né? A gente tem aí buscado fazer estratégias. Igor vai falar mais das estratégias de comunicação daqui a pouco, né? Eu vou encerrar minha fala, que já está bastante longa, né? Mas essa incidência permanente, né? Nós agora precisamos investir fortemente na aceleração do caso, né? Então, exigir celeridade ao judiciário, mas, ao mesmo tempo, exigir que o judiciário corrija as irregularidades, como Maria Clara já trouxe na fala dela, né? Então, é preciso corrigir as irregularidades que estão sendo cometidas, né? Então, a gente não está interessado numa pressa que seja para as coisas saírem mal feitas, né? Para dar mais desculpa para os racistas fazerem mal feito, né? Não é isso que a gente está falando quando a gente pede celeridade, né? E, por fim, nós, enquanto movimento negro, do Brasil inteiro e de fora do Brasil, nós precisamos disputar essa narrativa. A doutora Maria Clara trouxe na fala dela, né, essa narrativa que inocenta Sari e que culpabiliza Miguel, né? E a narrativa da imprevisibilidade, né? Que não era possível que Sari imaginasse que aconteceria alguma coisa com Miguel naquele momento que ela coloca ele sozinho dentro do elevador. O depoimento do síndico do prédio, minha gente, já disse muito o contrário disso, né? O síndico do prédio, quando depois, na audiência de dezembro, ele disse: Miguel podia ter caído dentro da piscina, Miguel podia ter caído de qualquer outro andar, várias coisas poderiam ter acontecido com Miguel pelo fato dele ter sido deixado sozinho no elevador, né? Então, assim, é importante que a gente desmascare.
essa estratégia, né? É fundamental que a gente desmascare e que a gente dispute no imaginário da sociedade essa ideia de que Sari pode ser inocentada porque era imprevisível o que aconteceu com Miguel, né? Então, assim, esses são os elementos que eu gostaria de trazer, né? Mirtes é uma de nós, Miguel era nosso, né? Miguel está aí entre várias outras crianças negras no Brasil e no mundo que morreram por causa do racismo, antes de mais nada, né? E essa é a nossa luta, uma luta permanente, uma luta sem trégua. Justiça por Miguel. Justiça por Miguel. E várias pessoas dialogando aqui, Mônica. A Cristina Guimarães, inclusive, está aí acompanhando, falando da importância desse coletivo, desse cuidar, desse acolhimento coletivo para fortalecimento, porque é uma luta realmente difícil. E eu imagino, você tem a dor do filho assassinado, de ter o filho assassinado, e você tem a dor de ver um judiciário que propositadamente usa de irregularidades para não fazer a devida justiça. Gente, Mirtes, eu sei que você tem você tem outro compromisso, não, você tem um compromisso importante, você vai fazer uma prova. Então, não sei se está na sua hora, se você quiser fazer alguma colocação, ou quiser falar depois do Igor, é só você sinalizar. Eu só queria agradecer pelo convite, por esse espaço para poder falar sobre essa situação do caso Miguel. E como já foi colocado aí no chat, se vocês puderem, entre no site, mandem um e-mail para a Vara da Criança e Adolescente, que é o vcca01.capital@tjpe.jus.br, e mandem lá o pedido de vocês, pedindo anulação da oitiva da testemunha que foi ouvida de forma indevida, para que o processo Miguel possa prosseguir, possa andar e a gente obter aquilo que a gente quer, que é justiça pela morte de Miguel. Infelizmente, eu vou ter que sair, porque eu tenho uma prova da faculdade para fazer agora, que eu estou em período de prova, graças a Deus amanhã já termina, e só gratidão por esse espaço. Boa noite, muito obrigada por tudo. Mirtes, nós é que te agradecemos, e esse espaço é seu, porque esse é o espaço nosso de disputa de narrativa e de empoderamento nosso. Então, sempre que você quiser, é só você ou fala comigo, ou dá um toque em Mônica, e a gente retoma essa pauta aqui, sem sombra de dúvida. Esse espaço é nosso, é seu. Te agradeço muito por ter se disponibilizado a estar conosco aqui, mesmo sabendo que você tem uma prova na sequência. Você poderia dizer, não, preciso estudar, a gente entende, mas... E é isso, muita força, toda a nossa solidariedade, e você, precisando isso, você fica à vontade. Muita gente dialogando aí conosco, Ana Barreto pedindo para colocar o e-mail, a Luana já colocou 2 vezes, aí colocou de novo, a 3ª vez. O e-mail é da Vara da Criança e Adolescente para vocês mandarem, e o que é para vocês pedirem, né? Para pedir a anulação da oitiva da testemunha que foi ouvida de maneira irregular, de maneira indevida, no caso Miguel. Então, Luana colocou aí de novo. Por favor, gente, podemos não ter, de onde estamos, não ter condições de fazer mais do que isso, mas isso nós podemos fazer. Então, por favor, mandem os e-mails. Antes de passar para o Igor, eu vou pedir Joaninha para nos ajudar a respirar com a poesia dela, por favor. Vamos embora. Quero agradecer pelo momento, né? Mônica, eu te amo. Minha irmã, na Rede de Mulheres Negras, a gente está sempre muito unida nisso. A dor de Mirtes é a nossa dor, e a gente está sempre nesse processo de irmandade, de apoio e de cuidado umas com as outras. Axé. No cotidiano, no dia a dia, o racismo mostra sua face, bate na nossa cara e não alivia.
Você passa na rua, um macho branco assovia. Eita, nega gostosa. Se eu comprasse, nunca vendia. Você está no ônibus cheio, daqueles que não cabe seu pé. Olha a cor de todo mundo, 90% preto é. Você desce na cidade, olha o calçadão. Na população de rua, preto, pardo é o padrão. Você chega no trabalho, olha para o lado e pressente. Professor antirracista tem pouca. O que tem muita é criança preta carente. Volta para casa cansada. Liga a TV e passa mal. Só tem preto na tela. Morto, preso, no jornal local. Muda de canal rapidamente, quer se animar, se distrair, mas nos programas e novelas, preto parece nem existir. Quer fugir da realidade? Vai para a internet e fica sem ação. É muita opinião demonstrada. Racismo explícito e velado. Não tem quem aguente, não. E ainda tem a turma do racismo não existe. Te deixo na minha pele por um dia. Garanto que tu não resiste. De resistência eu entendo. Preta mulher não resiste. Não existe sem resistir. E no cotidiano dessa vida, a gente luta, é para não sucumbir. Vou levar meu filho na escola. Luana, mãe preta, sapatão. Sou espancada pela PM e morta por presunção. Vou passear com os amigos, comemorar um momento raro. Levo 111 tiros, 5 corpos dentro do carro. Roberto, Cleiton, Wilton, Wesley e Carlos. Sou Pedro, vou ali rapidinho, de boa no supermercado. Extra, extra, me chamam de bandido. Pelo segurança, sou asfixiado. Melhor nem sair de casa. Só vou ali comprar o pão. Sou espancada pela PM. E eu, Cláudia, sou morta e o meu corpo é arrastado no chão. Sou criança negra. Me chamo Miguel. Só queria minha mãe. Me mataram de forma cruel. Fui lançado do nono andar. E quem devia a mão me dar, me colocou no elevador. Para a morte me mandou. Me abandonou. De manhã me separou. Sou Mário, 14 anos. Menino animado, no rap gamado. Manhinha sempre foi minha rainha. Um PM se achou no direito de dispor da vida minha. E hoje sou só lembrança, saudade e esperança lá na minha periferia. Tava com um amigo, carona massa de moto. Vimos os homens na ponte. Paramos logo. Mão na cabeça, não se mexe. Mas foi eles que se mexeram. O tiro veio certeiro e ceifou minha vida. Eu, com 17 anos, virei estatística da polícia racista que minha vida ceifou. Acabou com meus sonhos. Eu me chamo Johnny. O racismo é companhia. Essa é a nossa vida no Brasil. Aqui, o povo preto é rastreado pela mira do fuzil. Fuzilamento, genocídio, extermínio, apagamento, preconceito, injustiça, massacre, aprisionamento, medo da polícia, morte no parto, execução, adoecimento, racismo, violência, machismo, chacina. E a gente segue na lida, sem nem saber se viva esse dia termina. Que potência, né? Joaninha,
Você é imensa. Que potência. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos dar sequência, então. Vamos ouvir o Igor. Igor, por gentileza, seja bem-vindo ao canal Pensar Africanamente. A palavra é sua. Obrigado, Silvani. Mais uma ação, né, que a gente está junto aqui. Mônica, Maria Clara, Joaninha, Mirtes, a gente que tem acompanhado desde o início o caso, né, nesse grupo de trabalho que se formou a partir dos movimentos sociais. Eu faço parte do coletivo Negritude Audiovisual em Pernambuco, e a gente entrou justamente numa coisa que foi pontuado já aqui, que é a história da disputa narrativa, né? Nós, enquanto negros e negras nesse coletivo, a gente discute muito como nosso corpo, né, nossas subjetividades, nossas lutas, elas são tratadas pela mídia, né? A gente não pode deixar de lembrar que os meios de comunicação, eles são dominados por pessoas brancas, né? A gente comemora o fato de ter um âncora, ter um jornalista, né, ter uma Maju Coutinho no telejornal. No entanto, a gente tem que lembrar sempre que, por mais representativo que pode ser e que esses corpos negros na frente das telas, por trás existe uma estrutura extremamente racista, né? Todos os telejornais, editorias de grande porte, médio e grande porte, né? Não estou falando aqui das independentes, das antirracistas, não. Estou falando dos sistemas, né? Da indústria da mídia. Elas são dominadas por pessoas brancas, né? Quem controla o que vai ser pautado, como vai ser pautado, são pessoas brancas, né? E que narrativa é essa que é contada pela mídia, né? A gente tem inúmeros casos que a gente pode se espelhar de como a mídia trata pessoas pretas, mulheres, né? Lembra aqui, por exemplo, aquele caso, Eloá, por exemplo, que uma mulher negra, uma jovem negra periférica, foi colocada em cárcere pelo ex-namorado. E parte da mídia, uma mídia sensacionalista, colocava como resolução daquele conflito uma reconciliação do casal, né? Um retorno do relacionamento. Esse tipo de discurso, ele existe, né? Para o caso Miguel, como a própria Mônica colocou, existia uma parte ali no início de quando aconteceu aquilo, que a primeira coisa que fez foi, uma parte da população, que foi tentar culpabilizar Mirtes, a mãe, a mulher negra, que estava ali no trabalho, quando que o filho estava ali era sob responsabilidade, a guarda estava sob responsabilidade de Sari, né? As pessoas sequer, naquele momento, buscam informações. A gente está num momento extremamente delicado no país, sempre existiu fake news. No entanto, hoje, as pessoas se colocam no lugar de poder criar fake news à torto e à direita, né? Antes, as fake news eram institucionalizadas, né? Tipo, pelas grandes mídias. Era o que eles queriam e como eles queriam, como eu já coloquei. Hoje, a quantidade, já até conversei com o Mirth sobre isso, a gente também já tem trabalhado no Coletivo Negritude, na parte que acompanha o caso Miguel, de ver os materiais que os telejornais publicaram nos primeiros dias, eram totalmente fora da realidade, fora da verdade. A gente tem que lembrar que a polarização política que a gente vive no país hoje, ela é uma polarização de interesses, né? O antirracismo, o movimento negro, na verdade, ele basicamente é a destruição de um sistema colonial, escravocrata, patriarcal, classista, né? Então, isso vai totalmente de encontro
ao que essa família representa, né? Ao que a própria mídia representa, né? A gente, nessa história de disputa de narrativa, a gente teve alguns eixos de trabalho, né? Porque a gente entendia que a gente precisava mobilizar as pessoas, a gente precisava conscientizar as pessoas, e isso tudo também, a gente conscientizar e mobilizar a partir também da sensibilização, né? Fazer com que as pessoas, a gente tenha esse recurso que é o audiovisual, que todos nós que somos do coletivo trabalhamos profissionalmente com audiovisual, nós entendemos a potência dessa ferramenta, né? Enquanto sensibilização, enquanto uma ferramenta de estímulo a uma empatia, né? Então, a gente começou, no caso, fazendo o registro do primeiro momento ali, que foi esse ato, do dia 5 de junho do ano passado, há um ano atrás. Depois disso, a gente fez um vídeo de um mês, no dia 2 de julho, a gente fez um vídeo. Na verdade, a gente pediu para que a família, né, para que Mirtes, Dona Marta, vários familiares fizessem vídeos gravando que queria justiça por Miguel, e aí a gente também mobilizou políticos progressistas, pessoas do movimento negro. Esse foi o primeiro vídeo que a gente fez, que já deu uma impulsionada, assim, deu uma viralizada, e aí depois disso a gente fez uma campanha, que foi essa campanha dessa camisa que eu estou aqui, que na verdade foi de um artista do Rio de Janeiro que se aproximou e colaborou muito nesse processo, que foi a Mana Bernardes, junto com Mirtes, e ela decidiu fazer essas camisas com frases de Mirtes, que Mirtes deu aí nesse primeiro momento, de depoimento, de entrevistas, e transformar isso em camisas e pedir para que mulheres famosas, atrizes, artistas, personalidades, vestissem essa camisa e ecoassem a voz de Mirtes. E essa campanha foi a campanha dos 3 meses, que também viralizou e trouxe também a visibilidade para o caso, né? Porque quando a gente vai refletir, né? A mídia, ela também lucra, né? Pautando com a nossa dor, né? Com a dor do povo preto, até porque nós estampamos os jornais, basicamente, porque nossa estrutura racista, como a própria Joaninha traz no poema dela, a gente está nos jornais, né? Sendo colocados a todo momento, nossos corpos estirados, vítimas dessa sociedade, desse racismo estrutural, dessa letalidade policial. Então, a gente, de algum modo, tem que cobrar também a participação dessa mídia em ecoar a nossa voz, né? Então, a gente conseguiu também, com essas campanhas, fazer com que a voz de Mirtes fosse ecoada, e isso também deu gás para que outras mobilizações, como Mônica trouxe, né, ganhassem força, para que a gente pudesse, por exemplo, cobrar a audiência, né, que a audiência fosse marcada, cobrar agora, como a gente fez recentemente, a anulação da oitiva, que ainda não foi anulada, né, apenas o Ministério Público encaminhou, e ainda teve na verdade, só para lembrar, resgatar, aquele primeiro vídeo dos 30 dias, era também para que a gente pressionasse a polícia a fazer a denúncia do jeito que a gente queria, né? Foi colocado aqui, eu vi nos bastidores aqui, alguém comentou do porquê não foi homicídio culposo, né? E aí, na verdade, a gente queria que fosse abandono incapaz com resultado morte, porque abandono incapaz com resultado morte, a pena é muito maior, né? E ainda, o Ministério Público encampou e ainda, pediu agravamento da pena por se tratar de um contexto, desse contexto que Mônica também traz, que é esse contexto da pandemia, de que obrigou, né, a mãe e a avó de Miguel a estarem ali, mesmo com todo
com todo esse cenário que a gente tem vivido. Então, basicamente, o que a gente fez, na verdade, foi utilizar os instrumentos que a gente tinha, as ferramentas de trabalho da gente, para potencializar a voz de Mirtes, de Dona Mirtes, e cobrar, né? Fazer com que essa mídia, que se mostra várias vezes tão racista, entendesse a possibilidade, entendesse, na verdade, que a população, né, que também não foi fácil, mas houve essa adesão, a população entendesse esse lugar, né, que Mirtes não é culpada, né, que Mirtes não era naquele momento responsável, né, e aí, na verdade, existe uma responsável e existe uma culpada, chama Sari Corte Real, né, apesar de que a defesa tentou no julgamento e ainda tenta, né, inverter essa narrativa. Então, essa disputa de narrativa midiática, ela também é uma disputa de narrativa no judiciário, né? Então, a gente tem caminhado junto com os advogados, porque a gente entende também que nosso trabalho, no caso, tem sido pressionar esse judiciário, para que ele não fique ainda mais moroso, né? Que ele age com celeridade, mas com a celeridade crítica, né? Como Mônica também trouxe. Não é simplesmente julgar qualquer coisa, né? É entender que os fatos já têm, a denúncia já tem, tipo, tudo já tem, e dentro do que a branquitude, nesse pacto narcisístico que Mônica também trouxe, consegue montar uma personagem, né? A personagem... Aí, a grande questão é, como é que uma mulher adulta, mãe de 2 crianças, não consegue pensar em possibilidades de coisas ruins acontecerem em caso de abandono, né? Por que isso? Como é que você coloca uma criança no elevador? Esse elevador, no mínimo, esse elevador podia ter quebrado, a criança podia ter ficado lá dentro, desmaiava, sei lá, tinha um surto. Gente, é o mínimo, sabe? Como é que uma pessoa adulta não pensa nisso, né? E não é responsabilizada por isso, né? Então, existe vários questionamentos e coisas que a gente percebeu também no próprio julgamento, no primeiro julgamento, que a partir do momento que se cria essa narrativa, da infantilização e vitimização de Sari Corte Real e a tentativa de adultizar uma criança negra de 5 anos e responsabilizá-la pela sua própria morte, a gente também traz uma outra discussão, né? Quais crianças são passíveis de cuidado? Quais crianças são passíveis de abandono? Né? Que é onde entra o racismo nisso tudo, né? Sari estava ali, ela colocaria a filha dela, o filho dela, no elevador, sozinho? Não colocaria. Ela colocaria, como a própria Mirtes traz, o filho de uma amiga, ou uma filha de uma amiga? Não colocaria. Por que colocou Miguel, que era o filho da empregada doméstica, que era uma criança negra de 5 anos? A gente sabe por quê. É racismo o nome disso. E é exatamente por isso que a gente vem cobrando e ecoando esse pedido de justiça por Miguel. É isso. Obrigada, Igor. Obrigada. Tão importante essa discussão que você trouxe, tanto para o caso do menino Miguel, mas para outras disputas de narrativa que nós temos que fazer o tempo inteiro, em função do que o racismo coloca, em função da narrativa sobre nós, que o racismo coloca cotidianamente na mídia corporativa, na fala das pessoas, né? Muito obrigada pela sua contribuição. Nós temos o outro vídeo, vou ver se a gente, no final, a gente vê o outro também, que está bem interessante, o outro da Semana Internacional Menino Miguel. Luana compartilhou com vocês, mais uma vez, o e-mail e a base da mensagem, o que é para ser pedido em relação ao caso do menino Miguel. Vocês podem, obviamente, compartilhar com outras pessoas, pedir outras pessoas, vamos dar amplitude para essa possibilidade de encher a caixa de e-mail com esse pedido. Nós já fizemos isso antes e podemos fazer
obviamente, outra vez. Bom, gente, nós vamos nos encaminhar para a nossa segunda rodada, que é a rodada de encerramento, que é uma rodada mais curta. Vamos dialogar com algumas questões que vocês colocaram. Para quem chegou aí depois, assiste, porque fica gravado, então você perdeu uma parte, perdeu a fala da Mirtz, assista. Mirtz teve que sair, porque ela tem uma prova, deve estar fazendo essa prova neste momento. Então, não deixe de assistir se vocês perderam. Eu queria pedir também a quem está pela primeira vez aí no canal, não deixem de se inscrever no canal. Eu vi a Tânia convocando vocês aí, agradeço muito, Tânia, convocando vocês, né? Não deixem de dar o like, não deixem de acionar o sininho, não deixem de compartilhar, porque é isso, dentro dessa fala que o Igor colocou, o canal Pensar Africanamente é uma dessas ferramentas nossas que lutam com algoritmos racistas cotidianamente, né? Nós entramos ao vivo, a plataforma não mostra que a gente está ao vivo. Quando a gente monetizava, a plataforma derrubava a monetização, dizendo que não era de interesse de patrocinador. Então, o que vocês podem fazer para nos fortalecer nesse momento é isso. Inscrevam-se, dê o seu like, compartilhe, divulguem a programação do canal, por gentileza. Eu estou vendo que o João Luiz, do Corujão da Poesia, que vai estar aqui quinta-feira, viu, na sala de transmissão, na coluna da Vilma Piedade, chegou aí, e ele chega sempre dizendo como é bom chegar em nosso quilombo de conhecimentos, diálogos, saberes, afetos e curas coletivas. Axé, justiça por Miguel. Então, seja bem-vindo, João, muito obrigada. Você viu que a gente já começou a divulgar o material de quinta, né? Você vai estar aqui, eu já coloquei aqui, vou colocar mais uma vez. Quinta-feira é coluna de Vilma Piedade, e o diálogo vai ser sobre poesia, texturas, poesia preta, sarau da poesia, com ela própria, Vilma Piedade, com a Najara Tavares, com o João Luiz do Corujão da Poesia, que chegou aí agora, com a Ana Paula Campos e o Milson Santos. Então, já adiantando para vocês qual é a nossa programação de quinta-feira. Dando sequência, então, vamos fazer a nossa segunda rodada, começando com você. Eu quero ver se a gente tem perguntas aqui. A gente teve mais, foi comentários, foi contribuições, foi declaração de solidariedade, de compromisso, mais do que perguntas, não é isso, Luana? Deixa eu ver aqui. A Suzette, lá da França, né, trazendo o questionamento, como assim, endereço errado em um caso não seria crime? A testemunha pode formar endereço errado e ficar por isso mesmo? Tem um comentário da Aline, acho que esse enquadramento de abandono de incapaz como resultado de morte já é racista, mas o Igor já explicou o porquê dessa opção, né? Todo mundo sabe que é um risco enorme deixar uma criança sozinha no elevador, poderia ser mais um homicídio culposo. Mas aí o Igor meio que já, e na outra vez que nós dialogamos essa questão também, o advogado estava aqui também, ele explicou por que essa opção, e o Igor trouxe também. A Denise Aparecida dizendo, se fosse o contrário, pense o que teria acontecido com Mirtz, é inacreditável como as coisas funcionam por aqui, como a nossa dor é invisibilizada. Mirtz estaria presa sem direito a finanças, nós sabemos disso, né, sem sombra de dúvida. Vamos dar sequência, então. Mônica, quem estava aí nos cumprimentando, além da Cristina Guimarães, estava nos cumprimentando a Maria Aparecida Matos, lá da Universidade do Tocantins. Ela tinha me mandado uma mensagem mais cedo, que ela estaria em aula, mas que ela ia convidar os alunos dela para virem, porque ela poderia vir também acompanhar a atividade. Mônica colocou mais alguns Luana colocou aqui para a gente mais alguns comentários. Da Sônia Maria, o racismo está presente no dia a dia de nossa gente, dia após dia. A responsável pela morte de Miguel encarna a própria Sinhá, olhando da varanda, escravizado, sofrendo suplícios e nada a fazer. Daniele Braz, o judiciário prova o racismo institucional, uma vez que o caso é tratado com irregularidades. Sabemos que para a população negra a justiça é aplicada de forma diferente.
Daniele Brás também, ainda, Miguel morreu por causa da desumanização que a branquitude nos impõe e do racismo institucional que fez que Nietzsche tivesse que trabalhar em pleno período de medida restritiva. Elisa Magalhães, sendo branca, pôde até apertar o elevador e dizer que não foi ela, sendo que tem vídeo com a mão dela apertando o elevador. O pessoal do coletivo Pretaria, precisamos levar o caso Miguel para os organismos internacionais. Nesse caso também, a Mônica já explicou que, se for necessário, isso será feito no tempo determinado, mas esperamos que todo esse esforço resulte em justiça por Miguel, independente da gente precisar recorrer a organismos internacionais. A Dinilza Rodrigues, desde a primeira notícia sobre a morte de Miguel, eu não tive dúvida de que se tratava de um crime motivado por racismo. Igor Travassos, aquelas torres simbolizavam ali a Casa Grande, que nunca deixou de existir no Brasil. Bom, essa é a nossa rodada de encerramento, é um pouco mais curtinha, mas fiquem à vontade para fazer suas complementações, dialogar com os comentários feitos. Por favor, doutora Maria Clara. Silvânia, eu só gostaria de agradecer mesmo. Acredito que as duas perguntas que surgiram foram respondidas na sequência já pela Mônica sobre a questão da internacionalização, que de fato nós precisamos aguardar o desdobramento dentro de todas as instâncias que nós temos possíveis aqui no Brasil, para depois internacionalizar enquanto um caso mesmo, apesar de já ter sido enviado esse informe. E em relação ao enquadramento também, o Igor já respondeu super bem, enquadramento do crime, né, por abandono de incapaz com o agravante do resultado morte. Então, eu acredito que não tenham mais dúvidas para eu acrescentar. Então, eu só queria agradecer mesmo a você, Silvânia, pelo espaço, por toda a organização, a Luana, que está aqui nos bastidores também, Mônica, Igor, Joaninha e Mirtes, que espero que esteja dando tudo certo na prova dela nesse momento. Parabenizar também o coletivo Negritude Audiovisual pelo vídeo. Eu confesso que eu fiquei... É a segunda vez que eu vi ele, porque a gente participou de uma live, acho que foi no sábado, que passou pela primeira vez, e todo mundo ficou bem abalado também, e mesmo vendo novamente, assim, é um vídeo muito emocionante também, muito, enfim, muito sensível, fico emocionada só de lembrar de novo, mas eu queria parabenizar mesmo vocês, porque é um trabalho, assim, de muito cuidado, muita sensibilidade, muita competência de vocês. Enfim, só dizer que essa luta por justiça por Miguel, e também por tantas outras crianças que, enfim, a gente, na live de sábado, estávamos falando também sobre o caso de João Pedro, e tantas outras crianças, né, que as mães seguem lutando por justiça, e a gente sabe as dificuldades disso, então a luta, ela é coletiva, e é como deve ser, né, as lutas precisam ser coletivas, elas são coletivas, então a gente se coloca junto nisso. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Clara. A Marília Falcão tá, parabéns pela incidência, Maria Clara. A Aline Matos dizendo, Igor, obrigada, eu entendi a estratégia da acusação. Mônica, por favor. Então, agradecer também, né, estar novamente aqui com você, Silvani. Um abraço grande para essa mulherada que está aí acompanhando, né? Ana Flávia, Cristina, muita gente que eu conheço, Cida Matos de Tocantins, né? Saudades grandes de vocês, das nossas andanças juntas por aí pelo Brasil. É muito importante para a gente que essa movimentação nacional em torno do Miguel permaneça, gente. É muito importante, assim. Vamos lá encerrar, né, Silvani, naquele velho estilo. Nós temos tarefas, né? Esse caso exige de nós uma atuação
sistemática, permanente. É preciso multiplicar aquilo que a gente publica. Nós estamos agora no esforço, juntando grana para fazer uns outdoor para botar aqui nas avenidas do Recife para pressionar o TJ. Conseguimos aí uma grana, estamos juntando saldos, doações, tal, para colocar alguns outdoors nos corredores principais, pressionando o TJ, né, para que faça a condução correta do caso, né. É muito preocupante, eu acho, a forma como a defesa de Sariá age, né. Sim, tem uma coisa de uns erros, umas coisas estranhas, né, Maria Clara? De repente acontecem umas coisas. Ora, gente, os brancos errando assim, de graça. Tem alguns esquemas aí, sabe? Que a impressão que eu tenho é que é um pouco para desviar a atenção da gente, né? Para fazer de conta que são os tabaréu desorientados, que a gente sabe que não é isso, né? Sari está sendo acompanhada por advogados caríssimos daqui de Pernambuco, né? Então, é importantíssimo que a gente se mantenha vigilantes, né? É muito importante que a gente também, como eu posso dizer, que a gente se fortaleça a partir das nossas atuações, né? Nós estamos enfrentando nesse país uma conjuntura extremamente difícil para a população negra. Tudo nos puxa para baixo, né? Assim, empobrecimento, Covid, muita violência, né? Tantas coisas tão difíceis, né? Nós estamos enfrentando um projeto de país, um projeto de Brasil que nos recusa. Esse projeto fundamentalista, fascista, essa estratégia toda do bolsonarismo, tal, esse é um projeto de país que não nos cabe porque eles não nos querem, né? Então, ao mesmo tempo, ter consciência disso e manter a nossa luta, mas também reconhecer que nunca estivemos tão fortes, tão organizados, sabe, articulados nacionalmente, articulados internacionalmente, as mulheres negras, como sempre, liderando processos, propondo novos formatos para o legislativo, propondo novos formatos de comunicação, propondo novos formatos organizativos, construindo conhecimento, ocupando a universidade, ocupando os espaços, né? Então, é isso. O tempo todo é essa moeda que tem duas faces. Uma é essa face da violência, do empobrecimento, da doença, da pandemia, mas a outra face é essa face da nossa luta, essa face da gente se valorizar, valorizar aquilo que a gente está fazendo, né? É claro que quando a gente elogia a força de Mirtes, e eu me emociono muito, porque eu fico lembrando, gente, há um ano atrás, quando eu conduzi aquela primeira live com Mirtes, e quando a live acabou, eu chorei 35 minutos, sem conseguir parar, porque eu conseguia, né, manter controle sobre isso. Esse caso, ele é um caso muito, muito, muito complicado, né, muito forte para nós. Mas, assim, concretamente, quando a gente elogia a força de Mirtes, a gente gostaria que Mirtes não tivesse que ser guerreira, porque o Miguel morreu, entende? A gente, nós mulheres negras, a gente não quer ser guerreira. A gente não quer, entende? Essa coisa da dor, a gente não quer. O que a gente quer é, para além de sobreviver, a gente quer viver, né? A gente quer viver plenamente, viver com alegria, viver com afeto, viver com amor, né? Beleza, né? Então, assim, seguimos juntas, né? Muito obrigada, Silvani, por você estar aí segurando, junto com tantas outras companheiras e companheiros, esse canal que é estratégico, que é importante, né? Muito obrigada por abrir esse espaço para nós hoje, para Mirtes, né? Dona Marta ainda está aí acompanhando, né? A live, ela escreveu aqui, ó, ela é Marta Maria. Boa noite para vocês, justiça por Miguel. Dona Marta é a avó de Miguel, né? A mãe de Mirtes. E ela sempre acompanha as lives todas, né? Então, Dona Marta, um grande abraço para a senhora aí, viu? Um abraço para Mirtes, né? A prova dela com certeza vai ser ótima.
Mirtes é uma excelente estudante de direito, gente, ela dá show, viu? Estava fazendo um júri simulado semana passada. Ela é massa, né? E aí seguimos juntas. Beijo grande para todo mundo. Estamos juntos. Dona Marta, muito obrigada mesmo, muita força, e saiba que nós estamos, sim, dentro das nossas possibilidades, somando o tempo inteiro até que justiça seja feita. Eu repito sempre, justiça por Miguel é justiça por todos nós, por todas as nossas crianças, por todos os nossos corpos negros vilipendiados e tombados pelo racismo, como a Cristina Guimarães colocou aí, pela necropolítica, que é o momento mais explícito da necropolítica voltada contra a população negra, nós estamos vivenciando neste momento, sem sombra de dúvida. É claro que é a continuidade de um projeto que tenta que nos recusa, como Mônica diz, né? Que foi anunciado no Congresso das Raças em Londres, há mais de 100 anos atrás, quando a representação do governo brasileiro disse que em 100 anos não haveria negros no Brasil, ou seja, era um projeto. Nós queremos um país à imagem e semelhança dos nossos colonizadores da Europa. Foi isso que o governo brasileiro afirmou, e é isso que estrutura a política nesse país em relação à população negra o tempo inteiro. Vamos lá, Igor, por favor. Mônica, muita gente te cumprimentando aqui. A Adnilza dizendo: a sua fala me representa, Mônica. Mas tem a Daniele Braz, que colocou mais de uma vez: obrigada, Mônica, uma das minhas inspirações de luta. Né? Então, é tão bom isso, né, gente? Eu conheço a trajetória de Mônica, atuamos juntas, não vamos dizer há quanto tempo, Mônica, porque senão as pessoas ficam a ferir a nossa idade. Eu só permito a ferir minha idade quando eu disser vacinei. Então, porque aí vale a pena. Então, não vamos nem dizer isso. O Zé Adão dizendo: sempre falta algo durante a instrução do processo e o caso vai se arrastando, e lá na frente a defesa anula a condenação ou reduz ao mínimo a responsabilidade pelos danos causados. Forças a todos e todas. Igor, por gentileza. Difícil, né, de ficar para o final, assim, falar depois de Mônica. Mônica, de fato, é uma inspiração para todos nós. Fazemos o movimento negro, sobretudo aqui em Pernambuco, né? A gente estava brincando antes de começar a live. Mônica ligou, pronto. Já tem que atender, porque sabe que vem missão, né? É isso que ela faz, que ela traz, né? Tipo, a gente tem trabalho, né? A gente que está no movimento negro, a gente tem trabalho, seja qual for aí a área, mas a gente tem um trabalho árduo de educação antirracista, né? Para que a gente possa mudar esse projeto, né? Esse projeto de destruição, esse genocídio que nos acompanha há tanto tempo. Eu, respondendo uma pergunta que foi colocada no início aqui, o vídeo carta, ele está no Instagram, foi publicado no Instagram da Mirtes, ela publicou hoje, mas também vai para o Instagram do coletivo Negritude Audiovisual de Pernambuco, a Articulação Negra de Pernambuco, mas se você entrar no Instagram da Mirtes, que é o @MirtesRenata, já está lá publicado esse filme carta que foi feito por Mirtes e por Vitória Álvares, que é do coletivo Negritude. Eu queria só agradecer também, acho que a gente também tem que potencializar justamente esse espaço, Silvani, eu acho que é um dos espaços de disputa narrativa, né? O canal Pensar Africanamente, como alguns outros, acho que a gente tem que justamente fortalecer, como você traz muito bem, assim, a gente disputa com esses algoritmos o tempo todo, né? Porque não basta só a disputa, o discurso, né? A disputa narrativa, também tem uma disputa tecnológica que a gente está a todo momento tendo que encarar, né?
por N motivos, assim, desde falta de acesso, assim, de condições mesmo de disputar de igual para igual, em termos de equipamento, até nessas coisas invisíveis, né? Esse danado desses algoritmos que, na verdade, só perpetuam a política que a gente também já está acostumado, que é de invisibilização, de apagamento, né? É isso. Vamos lá, continuar ecoando esse grito de justiça por Miguel, justiça em defesa, né, pela vida de crianças negras, da população negra, porque é para isso que a gente está, como a Mônica fala, vamos trabalhar. Obrigada, Igor. Muito obrigada. A Cris Nascimento disse assim, muito emocionada, a gente não tem superpoderes, a gente quer viver, a gente quer ter alegrias, ver nossas crianças e jovens negros crescerem dignamente. Irmandade Negra é vida coletiva, lindeza de live. E aí, dizendo mais, gente, lembro que eu vi, a Sônia Medeiros, lembro que eu vi na época em que Sari queria ir para o velório do menino Miguel, ela é de uma indiferença sem nenhuma humanidade. Ela foi Ela foi para o enterro de Miguel e a família de Mirtes expulsou ela e o marido, porque já tinha sido projetadas as imagens, porque no começo Sari mentiu para Mirtes, disse que não sabia o que tinha acontecido e tal, e depois apareceram as imagens de que ela tinha deixado Miguel sozinho no elevador. Mas ela e o marido foram para o enterro. É de uma indiferença, é que não nos considera humanos, na verdade, né? Não reconhecem a nossa humanidade, portanto, se tivesse ocorrido com a cadela dela algum acidente enquanto Mirtes levava para fazer necessidades, teria tido maior peso para essa pessoa, com certeza, do que a vida de Miguel. Denise, agradeço pela existência desse maravilhoso canal Pensar Africanamente, que nos fortalece a cada dia e nos proporciona tantas curas e conhecimentos. Nós agradecemos vocês que estão sempre aqui conosco. Eu vou, enquanto Luana prepara o outro vídeo que a gente vai colocar para encerrar, Joaninha, por favor. Gente, eu estou muito feliz de ter participado dessa live. Agradeço muito de estar aqui com Mônica, com o Igor, com Maria Clara, com você, Silvani. Um abraço muito forte em Mirtes, em Dona Marta, sabe? E é isso, a luta é forte. Falar de Miguel é de uma emoção muito grande, porque a gente se vê em Mirtes, a gente reconhece Miguel como nosso filho, nossos sobrinhos, nosso irmão, e é bem penoso e desgastante emocionalmente lidar com isso sempre. É isso. Quem são vocês que acham que podem mandar em mim, no meu jeito de falar, no meu modo de vestir, dizer como o meu cabelo tem que estar ou como ele deve existir, querendo me empurrar teus conceitos podres do que é bonito ou feio? Quem são vocês para achar que podem me dividir no meio, apontar, dissecar e dizer qual é a minha história ou até onde ela vai dar? Vocês não me querem livre, não me querem preta, mulher, gorda, pansexual, poliamor, periférica, militante, ativista, pan-africanista, de candomblé, juremeira, filha de Oxalá, epababá, e cheia de si. E cheia de histórias para contar e ouvir. Porque ancestralidade é tudo. E ela caminha dentro de mim. Querem mandar os meus conceitos, trejeitos, efeitos? Eu digo apenas, parem. Porque senão eu hei de pará-los. Com a minha voz, com a minha música, com a minha dança, com a minha escrita, com a minha inteligência, com o meu grito.
É só olhar para dentro de si e perceber que quem está fora não pode mandar em você. Então, eu sigo meu caminho lutando, aprendendo e desaprendendo, erguendo e derrubando. E para você que se acha no direito de intervir, aguente a rebordosa, porque tu não manda em mim. Aguente a rebordosa, não manda em nós. Não manda em nós. Joaninha, muito obrigada. Nós vamos assistir o vídeo antes de encerrar. Luana deve ter preparado aí. Enquanto isso, eu volto a pedir a vocês que ainda não se inscreveram no canal, inscrevam, se não deram seu like, seu positivo, seu gostei, façam isso, por favor. Acione esse sininho aí, para você ser avisado quando estivermos ao vivo. A Sônia Medeiros dizendo, grata por nos fortalecer na resistência, sou professora e divulgo o canal por onde navego, sempre aprendendo. É isso, gente. E o canal quem fortalece é vocês que precisam realmente nos ajudar fazendo a parte de vocês. O Igor falou aqui dos problemas que nós enfrentamos. Não é? No início eu disse, olha, não posso projetar o vídeo, meu computador não dá conta disso. Então, é assim, nós não temos a tecnologia de ponta, os aparelhos mais modernos, não temos as ferramentas mais modernas, mas, gente, o movimento negro sempre fez disputa de narrativa nesse país. Sempre fez. E sempre foi vitorioso. Então, a gente vai continuar, nós não vamos parar de jeito nenhum. E o outro vídeo que nós vamos ver, que Luana estiver pronto, pode colocar, Luana, ok, vamos lá. Sou Mirtes Renata, mãe do Miguel Otávio. Mãe do Miguel Otávio. Num país negro e racista. Perdi meu filho no dia 2 de junho de 2020, após meu filho ser abandonado dentro do elevador, em uma das torres gêmeas aqui do bairro do Recife. Miguel, 5 anos, nome de anjo, 35 metros de voo. Ela se comprometeu em cuidar do meu filho enquanto eu descia para levar a cadela para fazer as necessidades. Quando eu voltei de um passeio de menos de 10 minutos, eu encontrei meu filho praticamente morto. Ele caiu do 9º andar. Desde esse dia, eu venho travando uma batalha judicial. No dia que aconteceu essa tragédia na minha vida, ela foi presa em flagrante, pagou uma fiança de R$20 mil e está respondendo em liberdade. Só porque ela é branca, de uma família influente aqui dentro do Recife, aqui dentro de Pernambuco, e por ser rica. Desde esse dia, eu venho travando essa batalha judicial, que já vai chegar para 1 ano. Nesse período só houve uma audiência de instrução e mais nada. O processo do meu filho anda com algumas irregularidades, que hoje eu venho cobrando do judiciário resposta com relação a essas irregularidades e uma solução. Dia 2, 1 ano da morte de Miguel, e eu estou nessa luta. Graças a Deus, não estou só. Eu tenho as organizações, os coletivos, o Brasil e o mundo de mãos dadas comigo. E a gente está seguindo firme e forte e vamos até o fim dessa batalha por justiça por Miguel. Brasil. Justice for Miguel! Justice for Miguel! Justice for Miguel! Justice for Miguel! Calanga, Guerete, Skype e Miguel.
We're fighting for justice for Miguel. And I want justice for Miguel. Justicia para Miguel. Verlange Gerechtigkeit für Miguel. J'exige justice por Miguel. Justiça para Miguel em Brasil. Pedimos justiça por Miguel. My name's Elizabeth and I want justice for Miguel. Isvéria Champa for Miguel. I claim justice for Miguel. Justice for Miguel. Justiça por Miguel. Gerechtigkeit für Miguel. Aqui na Miguel. Caô, cabecilê. Justiça por Miguel. Justiça por Miguel. Quanto mais eu faço amor, mais vontade de fazer revolução. Essa realidade não me basta, não. Não me venha com teu cinco e pão. Essa realidade não me basta, não, não, não. O Brasil é uma criança no elevador procurando a mãe. O Brasil é uma criança no elevador procurando a mãe. Ok. É muito forte, como forte é a luta que a gente tem que travar nesse processo. Joaninha, para te agradecer mais uma vez, a Tatiana diz assim, essa poetisa Joaninha diz, é tudo, muito difícil tirar da morte vida, choramos juntas, juntos, além da força na luta. Muito obrigada, Joaninha, doutora Maria Clara, Mônica Oliveira, Igor, muito obrigada, Mirtes, força, Mirtes, dona Marta, estamos aqui à disposição. Afronautas, a cada uma de vocês, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco e vejo vocês na quinta, às 19 horas. Justiça por Miguel.